Um espírito que se apresenta para o grupo como preto velho ou preta velha e se diz orientador de sofredores e amigo ou amiga do grupo pode ser levado a sério? Não pode. Esse espírito pode ser muito bom, mas é muito ignorante. E a nossa tarefa é retirar a ignorância. Os amigos notem. Todo ser humano é ignorante, o que quer dizer que todos nós temos um limite de conhecimento, de compreensão das coisas. Os espíritos fora dos corpos, os mundos espirituais, também têm seu limite em termos de conhecimento, a não ser os espíritos que já transcenderam, que atingiram estágios de consciência suprema. O nível de conhecimento deles chega a ser quase limitado, mas a média dos espíritos são todos ignorantes. Detêm conhecimentos e saberes limitados. Assim como o senhor Divaldo é ignorante em muitos assuntos, e mesmo assim ele comenta acerca desses assuntos nos quais ele não tem conhecimento de causa. A orientação do Espiritismo de Allan Kardec é que, para se ter uma opinião, é necessário ter conhecimento de causa, é necessário investigar, é necessário pesquisar, é necessário conhecer antes de falar. O Espiritismo é extremamente lúcido. O movimento espírita e as pessoas espíritas é uma outra questão extremamente delicada, cheia de limitações, falta de entendimento de diversos temas, ignorâncias, contradições, etc. Preconceito e racismo também existe neste meio, misturado a uma falsa sabedoria, a um falso conhecimento. O próprio Divaldo Franco ditou um livro onde que Bezerra de Menezes, que trabalha nas casas de Umbanda, que trabalha no Santo Daime, etc., ele leva espíritos espíritas para aquele templo de Umbanda, para aquele lar de Umbanda, para que aqueles espíritos compreendessem aonde que a verdadeira caridade é praticada. Ele mesmo escreve esse livro. Mas a sua fala, nesse período, onde talvez ele não tivesse o conhecimento do que verdadeiramente são os pretos velhos, contradiz a própria escrita dele. Aquilo que ele escreve contradiz as suas palavras. Uma coisa extremamente comum em quase todos os meios filosóficos, espiritualistas, etc. Até no mundo materialista existem as contradições, onde uma opinião indica um caminho ou tem uma crença, uma verdade, e a outra opinião do mesmo sujeito indica outro caminho, tem outra crença, tem outra verdade. Nós, espíritos, de fato, não somos nem velhos nem novos, não temos identidade como essas roupagens orgânicas. Porém, a própria mentora do Divaldo se apresenta como uma freira. Ora, o espírito não é freira, é um espírito ignorante. Se apresenta como freira também é ignorância? Se apresentar como uma pessoa, um ser que representa um sistema que matou milhões de pessoas, que escravizou, que dizia que um índio, que um negro não tinham alma e que podiam ser escravizados, que Deus aprovava, que segundo a Bíblia um negro é um ser inferior, etc. e tal. Nós esquecemos o que a igreja fez, a lavagem cerebral que a igreja fez nas pessoas e que as suas filhas, as outras igrejas continuam fazendo. Nós esquecemos tudo isso. Então o espírito se apresentar como imperador romano, ele não é imperador romano, mas a veste dele, espiritual, é de um imperador romano. Ou se apresentar como freira, está tudo certo. Mas agora o espírito pertencer a uma falange, vestir uma roupa de preto velho, ele sabe que não é um preto velho.
Até espíritos que trabalham com Bezerra de Menezes se apresentam como pretos velhos dentro das casas de Umbanda e também dentro das sociedades espíritas e também no Santo Daime, etc. O mesmo espírito que se apresenta como preto velho numa casa de Umbanda é aquele que vai se apresentar como anjo dentro de uma igreja evangélica. Ele sabe que não é um preto velho. Ele sabe que preto velho é uma hierarquia espiritual, é uma falange. Assim como os caboclos são uma falange, como os baianos são uma falange, etc. Então o espírito que está ali se apresentando como o preto velho não é ignorante nesse tema. E os pretos velhos reconhecem a sua ignorância, sabem que não compreendem todas as coisas. A ignorância está na nossa visão em relação a eles, na falta de conhecimento que se tem em relação à Umbanda, em relação a tantos outros meios de espiritualidade, de conhecimento, de ciências. A limitação é nossa. E aí eu quero fazer uma ressalva para que todos compreendam que isso não é uma opinião espírita, é uma opinião pessoal do Divaldo. E o problema quando nós falamos em nome de Jesus, ou em nome da Umbanda, ou em nome de qualquer coisa que seja, todos nós deveríamos dizer, esta é minha opinião. Não confundam a minha opinião com o espiritismo. Não confunda a minha opinião com a teosofia. Não confunda a minha opinião com o budismo. Não confunda a minha opinião com a Umbanda. É a minha opinião, é a minha visão. Eu só consigo compreender determinado número de experiências, de conhecimentos. Eu não detenho todo o conhecimento do universo. Portanto, a minha opinião ela é limitada e é falha. E ela, às vezes, é baseada em conceitos equivocados, em crenças do meu inconsciente ou no senso comum. E o senso comum é perigoso. Ele pode ser aceito pela maioria, mas não representa uma verdade. O Divaldo é um ser humano, falho, como todo outro qualquer ser humano. Porém, a bondade dele e as coisas boas que ele faz, o que ele faz de bondade num único dia, muitos seres não vão fazer em uma encarnação inteira. A bondade das pessoas, a capacidade que elas têm de amar, não necessariamente quer dizer que elas não cometem equívocos ou que elas não vão ter opiniões que são divergentes com a realidade. A realidade é una, ela é universal. As nossas opiniões são prismas, são literalmente fragmentos de um todo. É como estar perante um espelho quebrado e ver as coisas como que em pedacinho. E eu seleciono um pedacinho daquele espelho como sendo o meu mundo, a minha realidade, ou confundo o meu mundo, a minha realidade, com a realidade universal. E muitos de nós cometemos esse equívoco. Não conseguimos compreender que a nossa visão, nosso entendimento não é exatamente a realidade das coisas, da vida, das experiências além das nossas lentes. Todos nós temos que em algum momento rever as nossas próprias percepções para que a mudança em nós seja algo verdadeiro e não uma construção de ilusões em cima de um terreno que não contém a estrutura necessária para um conhecimento real, verdadeiro, justo conosco mesmo e com todas as outras expressões, com todos os outros seres. Portanto, em relação
o que o senhor Divaldo fala dos pretos velhos é um equívoco, é uma ignorância, é uma falta de conhecimento, de entendimento, e às vezes isso se mescla até com arrogância. Não necessariamente a pessoa que é boa, ela não vai ter momentos de orgulho, vaidade ou arrogância. Todos nós temos momentos de arrogância, orgulho e vaidade. Não quer dizer que somos 100% ou em todos os instantes, em todos os momentos, arrogantes, vaidosos, etc. e tal. Mas em algum momento, aquelas construções que temos no inconsciente, elas podem se sobrepor às manifestações construídas nesta vida, baseadas em ensinos de humildade, de amor e caridade. Estas forças internas do espírito, que outra hora talvez era muito engessado, muito arrogante, ou foi um padre em uma outra existência, por exemplo, aonde que os padres eram aqueles que sabiam, eram aqueles que tinham o caminho para as pessoas, aqueles que eram os eleitos de Deus e os próprios representantes de Deus na Terra. Talvez uma construção mental forte em alguma existência pretérita pode se expressar nessa existência e às vezes se expressa de uma forma mais sutil, dando opiniões que são divergentes com a realidade. Qual é a realidade nessa questão? Os pretos velhos, sim, são ignorantes como todos nós, ou seja, não detêm todo o conhecimento universal, mas ele sabe que não é um preto velho, ele sabe que pertence a uma falange de espíritos, e a grande maioria que se apresentam como pretos velhos são espíritos do quilate de Bezerra de Menezes, vêm das esferas superiores e alguns deles talvez nem sejam deste planeta. Portanto, a realidade é essa. Aquilo que as pessoas pensam acerca dos pretos velhos, ou aquilo que o Divaldo pensa acerca dos pretos velhos, já não é mais a realidade. Já é uma opinião pessoal, é um entendimento pessoal. Eu posso falar sobre os pretos velhos dentro daquilo que eu tenho como experiência com eles, dentro das relações que estabeleço com eles, dentro da minha vivência com eles. E mesmo assim, a minha vivência com eles sempre vai estar limitada ao meu entendimento. A questão que não condiz com a realidade são as opiniões. Opinião é uma coisa, realidade é outra. Que cada um de nós possa seguir a proposta do Espiritismo, se nós estamos na seara espírita. Mas a proposta do Espiritismo é uma proposta universal. E usa o método da investigação, da observação e do conhecimento de causa. Quando nós deixamos de lado a observação, o conhecimento de causa, aí estamos sempre correndo o risco de abraçar mentiras, opiniões pessoais, como sendo uma verdade inquestionável. Ninguém certamente faz isso porque quer de fato viver na ignorância. Fazem isso porque nós temos a tendência de eleger deuses, seres superiores, aqueles que sabem mais, que sabem tudo, porque é um condicionamento social pelo qual nós passamos durante muito tempo e ainda estamos passando. A referência da pessoa não é a verdade. A referência da maioria das pessoas é um homem, é um pastor, é um cientista, é um palestrante, é um presidente, é alguém lá fora, é alguma coisa fora. E por esta escassez interna de enraizamento, de conhecimento de si mesmo, de entendimento da vida, nós
colocamos a nossa direção, nós colocamos o caminho no olhar do outro, no entendimento do outro, sem compreender que o outro talvez não seja exatamente aquilo que vá nos conduzir a uma experiência verdadeiramente satisfatória conosco mesmo, que é aquilo que todos nós estamos procurando, saber viver em si, consigo mesmo. Que nós sempre tenhamos em mente a separar, a avaliar, sem julgamento. Esta observação que eu estou fazendo aqui não é um julgamento a Divaldo, de forma nenhuma. Divaldo é um ser extremamente bondoso, merece todo o nosso respeito. É só uma observação para que nós possamos refletir e perceber que é necessário de fato essa separação entre a bondade que a pessoa faz, entre a opinião da pessoa e entre a opinião do espiritismo ou da ciência, etc. e tal. Separar as coisas, ter o entendimento de cada coisa, de cada circunstância, de cada experiência, dentro daquele contexto. Olhar as coisas com mais cuidado, com mais tato e questionar. Questionar se de fato a pessoa que está emitindo determinadas opiniões vive aquela realidade, ou se isso é um conceito formado diante de uma análise superficial. Paz e luz a todos nós.